A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui no cenário do meu quarto, para a glória de Deus, né, gravando agora à noite mesmo. E meu esposo está finalizando uma obra ali, graças a Deus, está finalizando mesmo. Uma obra que já faz um tempinho aí que eu comentei com vocês. E eu estou muito feliz também, né? Hoje eu passei o dia também numa consagração, num jejum assim um pouquinho mais forte. Aí minha cabeça vira um balão, assim, sabe? Não sei como é que é a vida das irmãs de jejum nesse sentido, né? Um dia a gente vai ter uma matéria aí sobre jejum, e aí as irmãs vão poder identificar, né? E tem alguns jejuns que a gente sente um pouquinho mais de dificuldade de fazer, mas em momentos decisivos das nossas vidas, às vezes é necessário, né? E essa é uma grande vitória para minha família, para esta casa, e eu achei por bem, né, me consagrar para que o Senhor nos ajude nesse finalzinho aí de obra, né? E então tá. Vamos ler hoje Gênesis 6, que também é um assunto, tem umas coisas aqui meio difíceis de interpretar em Gênesis 6, e muitos teólogos falam uma coisa, outros falam outra. Eu também, como sou teóloga, né, também posso falar a minha visão de Gênesis 6, né? E no final as irmãs procurem aí discernir conforme o Espírito Santo, né, conceder às irmãs. Por que, irmãs, eu falo isso? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, num estudo assim, né, exegético, né, essas coisas de Gênesis, lá no princípio mesmo, são coisas que muitas das vezes a gente não vai conseguir saber e entender tudo. E a gente tem que ter essa consciência de que se a gente soubesse de tudo e entendesse tudo, a gente já estaria na posição de Deus, né? Então a gente não está nessa posição. Nós somos seres humanos muito limitados. E aí a exegese, né, a hermenêutica, ela vai entrando nos estudos, os escritos daquela época, agora me fugiu o nome, manuscritos que foram achados, arqueologia, tudo aquilo para tentar entender algumas coisas, né? De repente isso aqui não vai fazer muita diferença para as nossas vidas, né? Mas, como a ciência está sempre querendo provar, né, alguma incoerência na Bíblia, então se usa também a ciência, a arqueologia, esses estudos, né, mais aprofundados também para provar a veracidade da Bíblia, tá? Então a gente vai ficar hoje só em Gênesis 6, porque vai falar da corrupção geral do gênero humano, e aí a partir do 7 em diante a gente já vai ficar mais gostosinho o assunto, vai falar sobre Noé, né? Então vamos ficar aqui nesse assunto mais delicado hoje. Vamos fazer nossa oração e que o Senhor nos conceda graça, sabedoria e espírito de revelação também, para que mesmo nessa leitura um pouco mais delicada, nós consigamos tirar lições preciosas para as nossas vidas. Amém? Amado Deus, precioso Espírito Santo, oh Jesus, muito obrigada, Senhor, porque consegui chegar até aqui nessa gravação, Senhor. E te peço, Senhor, que o Senhor prepare, Senhor, Pai Santo e maravilhoso, não só a minha boca como instrumento, mas também o coração das tuas filhas como um terreno, um solo fértil. Que todo impedimento, empecilho, embaraço, ruído caia por terra. Que os teus anjos estejam aqui, Senhor, cercando, Pai Santo e maravilhoso, minha casa, minha família, meu lar, nos dando vitória, assim, sobre todas as coisas, inclusive sobre esta gravação. Para que nada, Senhor, venha, Senhor, impedir, Senhor, de que ela, Senhor, venha servir para nossa edificação, Pai. Em nome de Jesus, ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a gente venha compreender qual é a largura, a altura, a profundidade, Senhor, do teu amor para as nossas vidas em cada leitura que fizermos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos também o roubo do conhecimento, do entendimento, Senhor, que o inimigo tenta, Senhor, tirar e fazer no Senhor um coração muitas das vezes endurecido, ou então tão, Senhor, tão adormecido, ou então tão distraído, que não consigamos frutificar, Senhor,
com abundância, não conseguimos ter a vida abundante que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa mais, Senhor, esse estudo, mais um estudo, Pai, que nós fazemos aqui, diante da Tua presença, do temor do Teu nome e na autoridade da Tua palavra. Amém. Então, vamos lá. Como é só um capítulo e ele é bem pequenininho, só 22 versículos, eu vou ler, tá bom? A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque essa terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. Bom, nessa leitura aqui já tem um pouquinho de Noé, né? Uma parte importante falando de Noé aqui. Vamos ver se a gente já consegue começar a falar de Noé ainda hoje aqui. Mas, né, o assunto aqui que talvez a gente até pudesse passar aqui bem rapidinho, né? Então vamos lá. Peguem seus PDF aí, estudo 20, a corrupção do gênero humano. Aí aqui, né, no capítulo 6, as anotações que nós temos aqui, segundo a minha Bíblia de estudo, né, que eu coloco aí para vocês. A referência que temos aqui do versículo 1 ao 8 fala sobre a maldade humana atingiu o ápice.
o que levou Deus a enviar o dilúvio para destruir todos os seres vivos. Um vislumbre de esperança aparece no favor de Deus para Noé. O segundo ponto aqui, né? Versículos 1 e 2. Aqui que vai pegar o negócio, hein? De modo geral, filhos de Deus têm sido identificados como anjos caídos. A mesma expressão hebraica em Jó, já leu lá em Jó, né? Que fala assim que Satanás, os filhos de Deus foram se reunir lá com o Senhor, né? Agora eu esqueci a palavra, como se fosse um julgamento, eles foram comparecer isso, eles foram comparecer diante de Deus e Satanás foi lá, né, junto, e tem toda aquela leitura lá em Jó. Então aparece essa referência de os filhos de Deus, indicando que ali eram os anjos, né, que foram comparecer perante a face do Senhor. Essa interpretação é proeminente da antiga literatura judaica e cristã. Temos o apócrifo, né, aquele livro de Enoque, e a gente não tem ele na Bíblia, que vai falar muito sobre isso. Justino Marte também não tem um livro aqui de apologia. E eles, né, aparentemente apoiada pelo Novo Testamento, alguns intérpretes não creem que Deus permitiria que anjos procriassem com seres humanos e duvidam que os textos do Novo Testamento devam ser lidos dessa maneira. Aí aqui temos outra possibilidade, é que filhos de Deus se refira aos descendentes justos de Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes da linhagem ímpia de Caim. Essa interpretação harmoniza, mas é enfraquecida pela linguagem usada em 6:1-2, que aparece referir-se às filhas da humanidade em geral, e não às filhas de Caim em particular. Outros acreditam que filhos de Deus é uma referência a reis humanos tirânicos, possivelmente possuídos por demônios, que levaram a poligamia de Lameque a um novo patamar de perversidade, ao tomar para si as filhas dos justos. A linguagem alusiva a perceberam, tomaram, mostra a natureza rebelde do ato. Então vamos lá. Mas os primeiros versículos aqui, até mais ou menos o 12 do capítulo 6, são assim de dificílimas interpretação. Para isso, o PDF já tem aí, né, as descrições do que é falado e do que foi estudado, tá? Como eu falei ali no iniciozinho, tive que cortar um pouco o vídeo aqui, porque na verdade parou de gravar, tá? Então eu tô retomando um pouco aqui. A gente não vai tomar muito tempo nesses versículos de difícil interpretação, porque, de certa forma, eles não vai fazer muita diferença para as nossas vidas, né? Então eu vou dar uma passada rápida aqui no que tange aqui, por exemplo, está falando sobre os filhos de Deus, né, que entraram as filhas dos homens, né? Então tem essa questão aí de que esses filhos de Deus que entraram as mulheres eram anjos caídos, né? Ou seja, demônios, né? Porque anjos caídos são demônios, né? Inclusive a gente vai ter uma aula sobre anjos, né? Na questão da batalha espiritual, e você vai entender como nós negligenciamos a tão preciosa ajuda dos anjos nas nossas vidas, né? Por falta de conhecimento, de entendimento, ou porque alguém em algum momento, né, fez disso algo assim, um excesso, né? Houve um excesso dessa questão de anjos em alguma época da igreja, e aí de repente também falaram, não vamos mais falar sobre isso, né? E a gente não pode, irmãs, tudo aquilo que o Senhor nos dá, o reino de Deus nos tem concedido para que possamos vencer as nossas guerras, nossas batalhas nesse mundo, a gente não pode simplesmente descartar, porque a gente está descartando um recurso que vem direto de Deus para nós. Então nós vamos falar bastante sobre anjo, vai ter uma aula só sobre anjos, se prepare, porque essa aula está ficando muito boa, viu? Estou preparando ela com bastante antecedência e já orando bastante sobre isso. Mas então tá, então aqui já está falando, né, dessa tese, dessa possibilidade desses anjos terem entrado, né, terem tido relações sexuais com as mulheres.
e daí nasceram gigantes, né? Aqui eu poderia falar a minha versão como teóloga formada, eu também tenho o direito de teologar, né? De falar qual é o meu pensamento a esse respeito. Mas eu acredito que vai ficar muito cansativo falar de um assunto que não é tão relevante, né, para os nossos dias. Nem tudo a gente vai conseguir compreender, né, principalmente nessa questão de Gênesis, né, lá onde foi revelado para Noé. E como é difícil, irmãs, às vezes o Senhor nos revela algo e a gente passar aquilo que o Senhor nos revela, né? A gente hoje, a gente tem essa dificuldade, fica imaginando Moisés, né? Moisés, quando o Senhor revelou tudo isso aqui para ele, lá no Êxodo, né? Como a dificuldade que ele poderia ter tido de conseguir passar. Inclusive, quando aqui no capítulo 6, versículo 6, que fala assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Aí você fala, nossa, mas Deus se arrependeu? Será que ele não era, será que não pensou nisso antes, que ia dar errado? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Então aqui, por exemplo, nessa questão de, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, por quê? Porque Moisés ele só tinha essa palavra para conseguir expressar o que Deus sentiu ali. Não é que Deus se arrependeu, mas essa palavra arrependeu-se era a que mais se encaixava na questão ali do sentimento que o Senhor sentiu, né, com relação a ver toda aquela corrupção, né, aquela prevaricação do ser humano, né, de ver o quanto o homem conseguiu se corromper, maltratar uns aos outros, e a gente vê que a ira do Senhor ela foi se enchendo de tal forma que ele decidiu acabar com a humanidade. Ao mesmo tempo que o nosso Deus ele é tão gracioso e tinha assim tudo sob controle, que é achado aqui nessa bagunça toda um homem, né, que era justo, íntegro, né? O versículo 8 já começa a falar de Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha para você ver, irmãos. Então Deus poupou a vida de Noé, a família de Noé, porque esse andava com Deus, e em meio à corrupção generalizada que estava, né? Assim, eu fico imaginando como devia estar terrível, né? Assim, a nível de Sodoma e Gomorra para pior. Por quê? Porque a gente entende que aquelas pessoas, elas viviam e viviam muitos anos. Então era muita corrupção. Sabe, quando, por exemplo, a gente já vive aí uns 100 anos agora na nossa época, né? Em 100 anos de vida, a gente consegue fazer muita coisa errada. Agora você imagina em 600, em 900 anos de vida, né? Então, assim, a medida da ira de Deus chegou ali ao ponto de que ele resolveu realmente desfazer tudo aquilo, destruir tudo aquilo, né? Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor e, a partir dele, né, que era da descendência de Sete, inclusive, Deus dá aí uma nova oportunidade para que a humanidade não chegasse ao seu fim naquele tempo, né, por aquele dilúvio, tá bom? Então, passei rapidamente aqui os primeiros versículos, né, lembrando, minhas amadas, que como está falando aqui também, gigantes, né? Havia gigantes, enfim. Então são coisas assim que a nossa compreensão é limitada. E ficar discutindo certas coisas, muitas das vezes não nos é necessário, né? A Bíblia fala que a gente tem que conhecer à medida que o Senhor nos quer fazer conhecer, né? Então, sempre ali buscando conhecimento. Tem coisas que pessoas ficam aí discutindo, e discutindo muito mesmo. Ah, porque foi isso, porque foi aquilo, ah, porque eram anjos, porque era demônio, porque é isso. E não vai fazer o menor sentido. A gente só tem que entender que está escrito, e se está escrito, uma hora em algum momento, quando nós estivermos lá na glória, nós vamos entender, certo? Né? O Senhor vai trazer o completo entendimento de todas essas coisas. Então, pulei mesmo aqui esses primeiros versículos e agora vamos falar da geração de Noé, tá bom? Vamos ver aqui. 6 a partir do versículo 7. Eliminarei da face da terra. Então, assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim santuário,
toda a humanidade ser eliminada da boa criação de Deus. Todos os seres vivos, o pecado humano tanto tinha corrompido a terra que o julgamento atingiu até os animais e pássaros sobre os quais a humanidade dominava. O papel especial dos seres humanos na ordem criada fez que a natureza fosse afetada por suas escolhas morais. Para você ver, né? Porque de fato até a natureza foi afetada pela crueldade humana. Noé e sua vida devotada a Deus contrastavam fortemente com a pecaminosidade do restante das pessoas. Um homem justo, a única pessoa íntegra. O texto não afirma que Noé era isento de pecado. Sua justiça e integridade surgiram porque ele andava em comunhão com Deus. Do 11 ao 13, violência, né? O assassinato tinha corrompido sobretudo a linhagem de Caim. Uma grande embarcação. A arca era uma grande estrutura retangular projetada para sobrevivência e não para navegação. A palavra hebraica tebat só é usada novamente para referir-se à cesta na qual o bebê Moisés flutuou no Nilo. Madeira de cipestre ou de gofer, não se sabe que tipo de madeira exata é essa. Possivelmente vinha de uma conífera como o cipestre. As dimensões da arca, em hebraico, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Essa embarcação flutuante suplantou cerca de 43.300 toneladas de água. Meu Deus. Então, irmãs, a gente fica pensando aqui, né? Porque a arca, primeiro, ela não foi criada para levar, né? Precisa de remos e motor. Não, ela foi criada para ficar ali onde precisava ficar, flutuar, enfim. Mas realmente para servir como um abrigo de sobrevivência, né? Agora você imagina, né, minhas amadas? Como que é, né? Hoje em dia a arca é considerada a igreja, né? Porque nós entramos na igreja, como é estar dentro de uma arca, né? Você, sua família, aí falando da família espiritual, né? Que são todos aí membros da igreja, os animais. Então a gente fica às vezes, muitas vezes procurando uma igreja confortável, né? Ar condicionado e cheio de coisa, escolhendo igreja, né? Mas quando a gente vai ver o tanto de tempo, de dias que eles passaram dentro daquela arca, com aquele monte de animais, né, naquela situação, a gente precisa, irmãs, verificar essa questão aí na nossa cabeça de que igreja é conforto, igreja tem que ser do jeito que a gente quer, não, a igreja tem que se encaixar do meu jeito, porque a igreja, como eu disse, é a figura, a arca é a figura da igreja em nossos dias de hoje, né? A gente vai falar disso a partir do 7 em diante, tá bom? Versículo 16, uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca, fornecia luz e ar. Olha isso. Noé devia construir uma porta e Deus iria fechá-la. Deus era o capitão desse peculiar barco, sem vela nem leme. Foi ele que trouxe os animais até Noé. Eu acho, se eu não me engano, né, esses dias aí eu mandei um YouTube lá, um vídeo do YouTube de Gênesis, né, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que está passando uma novela de Gênesis, deve ser na Record também, é porque eu realmente não assisto, viu, irmãs, eu não assisto televisão quase nadinha, né, mas aí eu achei lá, né, aquela do Jardim da Inocência, aquele louvor do Jardim da Inocência, então provavelmente vocês devem estar vendo tudo isso nessa novela, quem está assistindo essa novela, né, de Gênesis. E aí, deve ser bem interessante, né, porque a gente está estudando de Gênesis aqui, e lá deve estar passando essas coisas, então já dá para ter uma ideia, né, mas é muito interessante, irmãs, que uma abertura de 45 centímetros, né, debaixo do teto, ao redor de toda a arca, é o que fornecia luz e ar. Olha para vocês verem. E aí trazendo aquele pensamento de que a arca aqui simbolizava a igreja de hoje, né? E a gente aí querendo ar-condicionado, banco fofinho, e que a pregação se encaixe com os nossos querer, tem que ser do meu jeito. Vamos meditar sobre isso, olha aí, ó. Versículo 17, cobrirei a terra com um dilúvio.
Alguns propõem que o dilúvio teria coberto apenas o antigo Oriente Próximo, como ele era conhecido por Noé ou Moisés. No entanto, o propósito expresso no dilúvio, destruir todos os seres vivos que respiram, e seu efeito de desfazer a criação, sugerem que o dilúvio cobriu todo o planeta. Essa primeira menção explícita a uma aliança na Bíblia refere-se ao pacto unilateral que Deus fez com a humanidade e com o mundo após o dilúvio, 6, versículo 18. Quando Deus fala, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus fez um pacto, com a humanidade através de Noé. Olha que privilégio isso, minhas amadas. 19 e 20. As instruções de Deus a Noé retomam a linguagem usada da criação. Cada espécie, um macho e uma fêmea. Os animais iriam procriar e repovoar a terra depois do dilúvio. Mais para frente a gente vai ver aqui que, na verdade, teve alguns animais que o Senhor pediu até que colocassem um pouco a mais, por conta dos sacrifícios, que eles seriam sacrificados ali, em oferta de gratidão ao Senhor após o dilúvio. Mas a gente vê aqui o cuidado que o Senhor teve de levar esses animais para a arca, conservar a vida, e hoje todos os animais que nós temos conhecimento, inclusive muitos que já foram extintos, infelizmente, estão vivos aí por conta desse ato, Irmãos, essa parte aqui de Gênesis tem muita interpretação de muitos teólogos, que falam que é só uma analogia, que é tudo figurativo, que não foi bem assim. Então, até hoje, há escavações aí, tentando encontrar a arca, para provar a veracidade de tudo isso. Como eu disse, a mensagem central aqui dessa passagem é o quê? É que houve sim uma depravação moral tão grande, uma corrupção generalizada tão grande, por conta dos longos anos, que aquelas pessoas viviam e viviam no pecado, que o Senhor ele precisou realmente recomeçar tudo novamente, E agora nós estamos vendo, como Jesus mesmo fala, que agora nós estamos vivendo também como nos dias de Noé. E isso também em momentos em que a corrupção, a depravação moral, a violência, está chegando ao seu limite. Então vamos prestar muita atenção no que o Senhor quer nos dizer com esse ensino. Eu procurei realmente não falar de coisas muito complicadas aqui, como eu disse, que às vezes as pessoas tomam muito tempo discutindo coisas que só vão ser totalmente compreendidas lá na glória, na eternidade. Então não tem porquê. Mas a gente pode pegar essa lição aqui, de que assim como Noé, em meio a uma geração tão corrompida, ele conseguiu andar com o Senhor, e isso foi primordial ali para salvar a sua família, a sua descendência e uma geração inteira. E nós, estamos aqui por conta de um homem que foi fiel no seu andar com o Senhor. Olha que interessante isso, Então, saiba que, como no próximo vídeo de batalha espiritual, eu vou falar sobre a guerra espiritual dentro da família. Por quê? Porque é o que está escrito aqui, Como uma pessoa, às vezes você é a única evangélica da sua casa, a única que aceitou a Jesus, mas através de você, sua família, sua geração que vai vir, da sua casa, vai poder ser salva, desse mundo terrível, da perdição eterna. E como o inimigo não quer que essa salvação chegue à sua casa, como ele quer destruir o seu lar, viu? Então, minhas amadas, assista o próximo estudo, se eu não me engano é o 21, tá bom? Que a gente vai falar da guerra espiritual dentro da família. E casou, Casou aqui com isso, com o nosso estudo de hoje. Porque Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós venhamos achar graça aos olhos do nosso Deus nesses dias de tanta corrupção, de tantos assassinatos, de tantas barbaridades, que a gente ouve. Na verdade, eu nem ouço mais, Eu já parei, como eu disse, já parei até mesmo de assistir jornais, essas coisas. Vamos vigiar,
vamos orar, né? Vamos estar aí na fiação nesses últimos dias, entender que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Vamos preparar nossa família, vamos colocá-la dentro dessa arca. A arca é a igreja, e a igreja não tem que ser necessariamente confortável como você acha que ela tem que ser, né? A igreja é lugar de desafio, sim, né? É lugar de convivência, de da gente conviver uns com os outros, e muitas das vezes sermos tratados, né, nisso, tá bom? Vamos estar orando e encerrando esse estudo, né? Vou ter alguns cortinhos aqui, porque tive alguma dificuldade para estar filmando, mas eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas a partir desse entendimento de que nós podemos ser, né, nesses dias, nesses últimos dias, como Noé, e andar com Deus, e salvar e guardar a nossa casa e a nossa família, amém? Pai santo e maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa leitura de hoje, Senhor, e o Senhor possa, Pai, falar mais e mais no nosso coração, Senhor, a cada capítulo da Tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, as complicações, as discussões, o querer, Senhor, entender tudo, Pai, mas que aquilo que o Senhor trouxe ao nosso entendimento, a gente absorva, Pai, e dê fruto a 100 por 1. Pai santo e maravilhoso, eu peço, guarda, Senhor, as famílias, guarda as Tuas filhas, Senhor, no entendimento, Senhor, de que nós precisamos andar como o Senhor andou, precisamos andar nas Suas pisadas, Senhor, precisamos andar como Noé, Senhor, que andava com Deus, e o Senhor o guardou e guardou a sua casa e guardou a sua geração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, uma bênção, Senhor, às vidas, Senhor, que assistirem esse vídeo, Senhor, uma bênção, Senhor, de vitória, de conquista, Senhor, sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.